Olá pessoal, beleza? Hoje vamos fazer uma videoaula sobre crédito tributário, tá? Esse material didático já está disponível para vocês no Mágico. Essa videoaula é só para dar uma complementação naquilo que nós estamos estudando. Muito bem. No crédito tributário nós vamos ver 4 situações. Nós vamos ver obrigações tributárias, o fato gerador do tributo, as modalidades do crédito tributário e a extinção do crédito tributário. Ok. Vamos iniciar falando do fato gerador. O que é o fato gerador do tributo, né? Como que ele nasce, no que consiste o fato gerador? Ora, o fato gerador é uma situação que cria o tributo que é instituído por lei. E o fato gerador, ele surge basicamente através de uma situação tributária. Isso quer dizer o seguinte, que quando há um tributo criado por lei, esse tributo ele vai originar o fato gerador do tributo, que vai dar origem ao crédito tributário. Ou seja, então, toda obrigação tributária, ela surge através de um fato gerador. Então, quando você tem que pagar um tributo, esse tributo, ele surgiu através de um fato gerador. Tá? Então, nós vamos associar a existência da obrigação tributária, ela surge única e exclusivamente através de um fato gerador. Quanto aos aspectos do fato gerador, nós temos que é a obrigação que gera o pagamento do tributo. Então, existindo o fato gerador, que cria o tributo, que é instituído por lei, automaticamente vai obrigar o pagamento dessa obrigação, vai gerar o pagamento desse tributo. Para o pagamento desse tributo, nós temos 2 aspectos pessoais, tá? Nós temos o sujeito ativo, que é o credor do tributo, obviamente, e nós temos o sujeito passivo, que é o devedor, o contribuinte. Normalmente, o sujeito ativo, ele é denominado de agente político, tá? Então, o agente político, ele é sempre o credor do tributo. E como que ele vai cobrar esse tributo do sujeito passivo, do contribuinte? Através de uma operação, de um procedimento administrativo chamado de lançamento, que é o lançamento tributário. Então, quando surge o fato gerador, né, que é através de um determinado tributo, que vai gerar um crédito tributário, evidentemente esse crédito, para que ele seja pago, né? Esse pagamento deverá ser efetuado através de uma modalidade que nós chamamos de lançamento. E o lançamento, ele verifica o quê? A ocorrência do fato gerador. Ou seja, quando nasceu, quando ocorreu aquele fato gerador. E mais, além disso, ele vai identificar quem é o contribuinte. Então, através do lançamento, que ele é feito através de um procedimento administrativo da Fazenda Pública, então somente a Fazenda Pública é que poderá efetuar o lançamento. Somente ela tem a competência de efetuar o lançamento para o crédito do tributo ao agente político. Então, somente a Fazenda Pública é que poderá exigir o pagamento do crédito. E ela vai identificar, evidentemente, quem é o sujeito passivo da relação. Tá? O sujeito passivo, o contribuinte, ele pode ser tanto pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física ela é identificada através do CPF e a pessoa jurídica, obviamente, é identificada através do CNPJ. Então, veja, a Fazenda Pública ela identifica
quem é o sujeito passivo dessa relação jurídica. Quem é o sujeito passivo que deverá pagar o crédito tributário, tá? Então, nós temos as seguintes situações. Identificado o sujeito passivo, ele tem dois caminhos. Quando ele for notificado, ou ele paga o tributo que é devido, ou se não, ele poderá impugnar esse lançamento feito pela Fazenda Pública através de um recurso administrativo. Isso quer dizer o seguinte, ele vai justificar o porquê que ele não vai pagar por aquele tributo, ou porque aquele tributo não é competente, não é devido, ou que por sua vez já foi pago. Tudo isso ele vai fazer através de um recurso administrativo dirigido à Fazenda Pública, que vai apreciar e analisar o recurso. Muito bem. Falando em lançamento, ainda nós temos o que? Algumas modalidades de lançamento que ela é estabelecida pelo nosso Código Tributário Nacional. Então nós temos três espécies de lançamento. Nós temos o lançamento direto ou ex officio, como é chamado. Nós temos o lançamento por declaração e nós temos o lançamento por homologação. Muito bem. O lançamento direto, pessoal, ele é feito a partir do momento em que a Fazenda Pública ela sabe quem é o contribuinte, através do quê? Da identificação do contribuinte, quer pelo CPF ou quer pelo CNPJ. Então ela já sabe quem é. O lançamento por declaração, a Fazenda Pública, ela ainda não sabe quem é esse contribuinte. É o contribuinte que vai declarar à Fazenda Pública que ele é devedor de um determinado tributo. Por exemplo, um exemplo clássico de lançamento por declaração é o nosso famoso e conhecido imposto de renda, onde está lá, declaração anual do imposto de renda, ou seja, o contribuinte, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai então declarar à Fazenda Pública se ela é credora ou não daquele respectivo tributo. No caso, nesse caso, por exemplo, o imposto de renda. E o pagamento por homologação? O pagamento por homologação, o contribuinte, ele vai pagar o tributo que ele entende que é devido. Quanto ao valor, se está correto ou não, isso a Fazenda Pública irá apurar posteriormente. Ou seja, ele vai fazer o pagamento daquele tributo no valor que ele é devido, a partir do momento que aquela importância, que aquele dinheiro entra para o erário público, entra para os cofres públicos, a Fazenda Pública vai o quê? Homologar. Isso quer dizer o seguinte, ela vai autenticar, dar como verdadeiro aquele recolhimento. E repita-se, quanto à validade, né, se aquele pagamento está sendo feito correto ou não, isso ficará pendente de uma fiscalização. Então caberá ao fisco, né, a fiscalização, e verificar se aquele pagamento foi feito de forma correta. Tá? Um exemplo que a gente dá é no caso de um recolhimento de um ICMS. O sujeito passivo, né, a pessoa jurídica, ela pode entender um determinado valor a ser recolhido, mas na apuração feita pelo fisco vai constar que houve alguma suposta diferença. Então aí o sujeito passivo será notificado para complementar aquele pagamento. Muito bem. Então nós tivemos essas modalidades de lançamento. Por conseguinte, nós temos o que? Quando ocorre a suspensão do crédito tributário. Então o que é a suspensão? A suspensão é o não pagamento, é a não cobrança mais daquela dívida. Tá? E ocorre, de acordo com o Código Tributário Nacional, ela ocorre nas seguintes hipóteses. No caso de uma moratória, que é quando o credor requer
a dilação do prazo do pagamento daquele tributo, ou pelo depósito integral do valor, ele poderá depositar aqui para aquele valor e ainda discutir nas vias administrativas ou nas vias judiciais, tá? Ou simplesmente através de um determinado recurso. Se ele entende que aquele tributo não lhe é pertinente, não é devido, ou já foi pago, enfim, se o contribuinte entender que aquele tributo não é devido, ele poderá então entrar, né, ingressar com o recurso na esfera administrativa dirigido à Secretaria da Fazenda Pública, justificando o não pagamento daquele determinado tributo. Durante o período em que o recurso estiver sub judice, ou seja, sob julgamento, evidentemente aquele tributo não será cobrado. Ou ainda, digamos que ele não tenha êxito na esfera administrativa, ele poderá ingressar com uma ação judicial, interpor um mandado de segurança, mandado de segurança, tá, gente? Não é mandato, não, é mandado de segurança, o famoso MS. Ele vai entrar com esse mandado de segurança contra a Fazenda Pública, pedindo que lhe seja deferida uma liminar. O que é essa liminar? A liminar, ela vai suspender o pagamento ou a cobrança daquele determinado tributo enquanto aquela situação estiver sendo analisada, ok? Muito bem. Então nós temos como suspensão do pagamento do crédito a moratória, o depósito integral do valor, os recursos na sede administrativa e o pedido de liminar em mandado de segurança, que é feito através das vias judiciais nas varas da Fazenda Pública. Muito bem. Por fim, nós temos o que? A extinção do crédito tributário, ou seja, quando esse crédito tributário, quando ele extingue totalmente, quando não há mais o pagamento, quando esse crédito não é mais devido ao poder público. Nós temos na seguinte situação: o pagamento efetivo do tributo. Obviamente, se o contribuinte for e pagar aquele tributo, ele não será mais cobrado, né? A restituição, ou seja, se o contribuinte, porventura, se ele pagou um determinado tributo a maior, ele terá direito a uma restituição através da Fazenda Pública. Ela irá restituir aquele tributo a ele, tá? Um exemplo típico desse caso é o imposto de renda, né? Quando você, na qualidade de trabalhador empregado, a empresa, que é a pessoa jurídica, ela desconta o tributo mensalmente na fonte, você paga, né? Quando você fizer a declaração do imposto de renda, o que você pagou a maior, sem respeitadas aquelas deduções legais e tudo mais, o que você pagou a maior, o que a Fazenda Pública vai fazer? Ela vai te devolver, ela vai te restituir aquilo que você pagou a maior, tá? Então, o que passou, você terá direito a uma restituição, tá? Existe também uma outra modalidade, a modalidade da compensação do crédito tributário. O que é a compensação? É quando você compensa o pagamento de um determinado crédito por um outro, tá? Então, é possível, o Código Tributário Nacional traz essa modalidade de compensação. Você compensa um tributo por um outro. Então, se o valor se for idêntico, então não há mais que se falar. Então você está justificando essa compensação. Nós temos ainda uma outra hipótese, que seria a transação. O que é transação? Transação é um acordo. Então você chega lá para o credor, no caso a Fazenda Pública, você chega diretamente e você faz um acordo para o pagamento daquele tributo. Olha, eu quero parcelar tal em